Olá, eu sou Celso Moretti, presidente da Embrapa. Sejam muito bem-vindos ao segundo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Quero primeiramente cumprimentar, em nome da Maria Cléria Inglis, chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, e dos coordenadores gerais desse evento, Luciano Paulino e a Beatriz Carvalho, a todos os palestrantes e participantes desse nosso congresso. É uma grande satisfação para a Embrapa realizar este evento, em parceria com as startups Bioprint 3D e a CyclePrint 3D. Pelo segundo ano consecutivo, realizamos o congresso em formato digital para colocar em contato pesquisadores, estudantes e especialistas da área. O segundo CDNB tem o propósito de promover o compartilhamento de ideias e experiências em nanobiotecnologia e bioengenharia, visando ainda explorar as interfaces existentes entre as duas áreas, identificando assim temas de interesse comum. A primeira edição do congresso, no ano passado, também foi realizada virtualmente. O evento foi um estrondoso sucesso. Contou com a participação de mais de 5.000 pessoas de 30 países diferentes. Foi palco para um importante fórum de discussão entre as comunidades científica e empresarial dedicadas à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação e empreendedorismo nessas duas áreas foco do nosso evento, mostrando-se uma eficiente ação para atualização e capacitação de profissionais e estudantes. Recentemente, agora no mês de abril, a Embrapa completou 48 anos de uma trajetória de grande sucesso. Anualmente, durante a solenidade de nosso aniversário, apresentamos as entregas da empresa para as diferentes cadeias produtivas nos distintos temas que trabalhamos. Também, como é praxe em todos os anos, lançamos o Balanço Social, um documento que disponibilizamos para a sociedade, mostrando o que a Embrapa fez com cada real que a sociedade brasileira colocou na nossa empresa no ano anterior. Dessa publicação, gostaria de destacar aqui 2 números robustos e relevantes que nós nos orgulhamos em divulgar. O primeiro deles se refere ao lucro social. Em 2020, foram 61 bilhões de reais obtidos por meio da avaliação de 152 tecnologias monitoradas desde 1997 e também de 220 cultivares adotadas em nossa agricultura. O segundo número, que também é extremamente importante, é obtido pela divisão do valor do lucro social pelo custo operacional da nossa empresa. No ano passado, para cada real colocado pela sociedade brasileira na Embrapa, nós devolvemos R$ 17,7 para o Brasil. A Embrapa tem uma agenda conectada à agropecuária brasileira. Ela tem prioridades, tem metas a serem cumpridas e, principalmente, nossa empresa tem um compromisso de prover soluções para resolver os problemas do agro e das cadeias produtivas. A realização de congressos como esse, que iniciamos hoje, no âmbito da nanobiotecnologia e da bioengenharia, funciona como radares, pois são capazes de identificar os mais recentes avanços do conhecimento, processos e produtos advindos das atividades acadêmicas e práticas do mercado. Nos próximos dias você terá acesso à programação, que inclui 6 minicursos, 20 palestras e diversas sessões de apresentações e posters. Não tenho dúvida que será uma excelente oportunidade para a troca de experiências e aperfeiçoamento de conhecimento para profissionais e estudantes, além da interação com pesquisadores renomados do Brasil e de todo o mundo. Um excelente congresso a todos. Grande abraço. Bom dia a todos, eu sou a Maria Cléria Valadares Inglis, sou a chefe da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e estou aqui para participar da abertura do segundo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Agradecemos ao presidente da Embrapa, Dr. Celso Moretti, que participou conosco no momento anterior e gostaríamos de cumprimentar a pessoa do Dr. Luciano Paulino e a sua equipe que organizou esse evento pelo segundo ano consecutivo. Cumprimentamos e damos as boas-vindas a todos os participantes, alunos, professores e empresários que estão organizando e participando desse evento que é extremamente importante, estratégico, não só para o Brasil, mas para o mundo.
A nanobiotecnologia avançou muito nos últimos anos, é uma área de conhecimento que tem atendido a demandas de diversos setores, não só da agricultura, mas da área de saúde, e a bioengenharia, que vem com a proposta de impressão 3D, que tem mostrado resultados que têm grande impacto, não só na agricultura, mas na área de saúde e outras áreas de conhecimento. Esse evento, ele está agregando 30 países, né, e já temos mais de 2.000 inscritos, o que mostra a importância estratégica dessa área para o mundo. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia tem uma equipe que trabalha com algumas startups e tem apresentado resultados e ativos tecnológicos que podem ter grande impacto nas áreas, principalmente de controle de pragas, controle de doenças, novas tecnologias verdes. Parabenizamos a todos, tá? Temos certeza de que as apresentações dos trabalhos dos alunos vão mostrar o quanto eles estão avançando e que a formação desses profissionais vai agregar muito, muito, muito a essa área, que é uma área nobre e é uma área extremamente importante para todos nós. Muito obrigada e tenham sucesso no evento. Olá a todos, bem-vindos ao segundo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Meu nome é Luciano Paulino da Silva e eu sou pesquisador na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e, nessa ocasião, idealizador e coordenador desse segundo CDNB. Eu aproveito essa oportunidade para saudá-los e também contar que para esta edição nós tivemos incríveis 3.235 participantes inscritos que estarão conosco ao longo desses 4 dias de evento. Temos ainda, em termos da categoria na qual se declararam cada um desses participantes, estudantes de graduação perfazendo 1.447 pessoas, estudantes de mestrado são 502 participantes, estudantes de doutorado 508 inscritos, além de profissionais das mais diferentes áreas que representaram 778 pessoas inscritas para este segundo CDNB. Também destaca-se o papel das mulheres no que diz respeito ao engajamento e participação no nosso evento, representando incríveis 2/3 da participação do CDNB e que efetivamente representam 67% de todos os nossos participantes inscritos e demonstrando o papel do feminino no âmbito da realização da ciência e tecnologia mundiais. Também temos que destacar como estas pessoas ficaram sabendo sobre o segundo CDNB e, nesse momento, todos vocês devem ter tido acesso a postagens, a comunicações, e-mails feitos pela nossa comissão organizadora, mas destaco ainda mais os 38% de participantes que vieram por meio de indicações de amigos ou indicações de professores, os quais fizeram isso muitas vezes anonimamente e aos quais nós agradecemos nessa ocasião, pois graças a eles esse evento vem a acontecer. Também destaca-se a distribuição dessas pessoas em termos de Brasil, onde todos os estados da federação estão representados, com a incrível média de 113 pessoas que foram por estado ou Distrito Federal inscritas nesse evento. Além de, claro, destacarmos os 5,1% de pessoas que nesse momento estão nos acompanhando em outros países e que efetivamente nós temos no nosso segundo CDNB 36 países representados basicamente em todos os continentes do nosso planeta, exceto na Antártica. Também destaca-se as 20 palestras que nós teremos ao longo desses 4 dias e, em particular, os palestrantes que muito gentilmente cederam uma parte do tempo deles para nos prestigiar com a apresentação que farão e que, se nós olharmos o perfil desses palestrantes no Google Acadêmico, veremos que o número de citações total somadas a esses palestrantes são de impressionantes 97.170 citações e que, em termos da média de citações em trabalhos acadêmicos dessas pessoas, desses cientistas, pesquisadores, representam 5.114 citações em média os trabalhos publicados por essas pessoas.
Destaca-se ainda o índice H dessas pessoas, que tem incríveis 28 de valor, e também o índice 10, que representa o número de publicações com 10 citações ou mais, da ordem de 94, e que mostra o quanto é a qualidade dos pesquisadores que estarão proferindo palestras nesse nosso segundo CDNB. Destaco ainda os minicursos que nós teremos, em número total de 5 minicursos, um sobre riscos de projetos, outro sobre modelagem CAD, sobre patrimônio genético, desenho de experimentos e propriedade intelectual, além de uma demonstração sobre ilustração científica. Teremos ainda 4 encontros ao vivo sobre temas de nano e de bio, bastante em voga nos dias de hoje, como o caso de empreendedorismo, inovação aberta, divulgação científica e também sobre ciência aberta. Teremos ainda, e agradeço a todos os mais de 150 participantes desse segundo CDNB, que também enviaram resumos, os quais serão apresentados no formato de pôster, e que teremos, então, aproximadamente 150 apresentações nas 2 áreas temáticas desse segundo CDNB, no caso, nanobiotecnologia e bioengenharia, onde em nanobiotecnologia teremos a oportunidade de conhecer trabalhos desenvolvidos no âmbito da bionanotecnologia, da nanoagricultura, de nanoalimentos, de nanoambiental, de nanobioenergia, de nanobiocaracterização, e também sobre nanocosméticos, além de trabalhos nessa área temática também em nanoeducação, nanoinformática, nanomáquinas, nanomedicina, nanossegurança, nanoverde, e que estarão nos oferecendo parte daquele conhecimento que é gerado nessa área em projetos que estão sendo executados em todo o planeta. Teremos ainda a oportunidade de, na sessão de bioengenharia, conhecer um pouco do que tem sido feito em bioengenharia tecidual, biocad, biofabricação tridimensional, biofatores, bioimageamento 3D, bioimpressão 3D, biomateriais, em biomiméticos, biomonitoramento, biomontagem, bioreatores, biorreologia e também em biotintas, como sendo essas todas as áreas temáticas que efetivamente fazem parte da programação do nosso segundo CDNB. Também teremos a oportunidade, todos vocês já conheceram, a nossa plataforma, que é no Discord, a comunidade segundo CDNB, e que efetivamente nos propiciará um ambiente para a realização de eventos sociais, nos quais nós discutiremos todas as atividades realizadas, teremos os nossos coffee breaks virtuais, teremos 4 coquetéis virtuais, teremos a possibilidade de ouvir músicas nos nossos momentos de lazer, além de nos entreter em uma série de jogos e também termos o nosso ranking de interação dos participantes no âmbito desse segundo CDNB. E também gostaria de, por fim, agradecer a cada um dos membros da nossa comissão organizadora do segundo CDNB, e que daqui a pouco vocês vão conhecer, e que efetivamente propiciaram que esse evento acontecesse, e aos quais, de antemão, eu agradeço por tudo que fizeram ao longo dessa organização do evento. Nesse momento, então, eu desejo a todos um excelente evento e certamente nos encontraremos em várias sessões durante a realização desse segundo CDNB, e também agradeço a todos por terem escolhido o nosso Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia para estar conosco ao longo dessa semana. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou cofundadora e CEO das startups Bioprinted e PsychoPrinted, e nesta ocasião sou co-organizadora do segundo CDNB. Venho aqui dar as minhas boas-vindas a todos vocês e aproveito também para agradecer a todos os palestrantes e ministrantes de minicursos pela disponibilidade e participação que foram cruciais para a realização desse evento. Aproveito também para dizer que nós das startups Bioprinted e PsychoPrinted estamos co-organizando o segundo CDNB por acreditar na importância que esse congresso tem na divulgação científica nas áreas de nanobiotecnologia e bioengenharia. E nos unimos junto à Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e ao grupo do Dr. Luciano Paulino, o Laboratório de Nanobiotecnologia, para contribuir a um evento ainda mais
colaborativo, interativo e acessível a participantes do mundo inteiro. Além disso, tem sido uma experiência desafiadora e, ao mesmo tempo, uma oportunidade rica de planejar e executar na prática um grande evento como esse. Além, claro, da responsabilidade gigantesca, já que o CDNB foi um grande evento e um sucesso na edição passada. No entanto, foi, e está sendo uma experiência enriquecedora para nós. E é isso que nós desejamos a todos vocês, participantes do segundo CDNB, que este evento seja uma experiência enriquecedora a todos vocês. Agradeço também a toda a comissão organizadora do evento pela dedicação e trabalho que tornaram tudo isso possível. Muito obrigada e um excelente evento a todos. Agora nós teremos a oportunidade de conhecer cada um dos membros da nossa comissão organizadora do segundo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Como o Luciano falou, então, nós vamos conhecer esses que foram os protagonistas desse que é o maior evento de nanobiotecnologia e bioengenharia do Brasil. Prazer, pessoal, eu sou a Tatiane, eu faço doutorado em Ciências Biológicas na Universidade de Brasília e é um prazer estar aqui na comissão organizadora. Eu também pude participar da comissão organizadora do primeiro CDNB e eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Espero que vocês aproveitem o congresso. Olá, meu nome é Camila Letícia, eu sou farmacêutica e mestranda em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná. Eu gostaria de dizer que esse evento ele foi feito com muito carinho por nossa comissão e eu espero que vocês possam aproveitar cada detalhe. Olá, meu nome é André Amaral, eu sou analista da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Gostaria de desejar boas-vindas a todos os participantes. Como disse a Camila, esse evento foi feito com muito carinho, muita dedicação por todos nós da comissão organizadora e eu espero que vocês aproveitem cada minuto das palestras, dos eventos que nós preparamos para vocês. Oi, pessoal, meu nome é Thalita, eu sou biotecnologista e mestre e doutoranda em nanociência e nanobiotecnologia pela UNB. Eu espero que vocês curtam muito o evento que a gente fez com muito carinho para vocês. Bom dia, eu sou Gabriela, sou biotecnologista, mestranda em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília e como membro desse segundo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, eu estive muito envolvida com os palestrantes, então eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade e participação de cada um deles, que gravou uma palestra excelente para cada um de vocês. Olá, meu nome é Caio Soares, sou recém-formado em Biotecnologia pela Universidade de Brasília e espero que vocês gostem muito do evento. Foi um evento que a gente preparou com muito força, muita dedicação e eu espero que vocês gostem bastante. Olá, pessoal, eu sou a Camila, sou bióloga, atualmente atuo como bolsista no Laboratório de Nanobiotecnologia da Embrapa e faço parte da comissão organizadora do segundo CDNB. E é isso, aproveitem cada segundo do nosso congresso, porque tem muita coisa boa por aí. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vera, eu sou pesquisadora da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia. Estou muito feliz pela oportunidade, de trabalhar na divulgação junto com toda a equipe na área do conhecimento técnico-científico de nanobiotecnologia e bioengenharia. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão. Meu nome é Gabriela Magarelli, eu sou analista da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. É gratificante saber que milhares de pessoas terão acesso a conteúdos tão atuais e inovadores como nanotecnologia e bioengenharia. Eu espero que vocês aproveitem bastante as 20 palestras que serão proferidas nesse congresso. Aproveitem bastante e um grande abraço. Bem, nós da comissão organizadora desse segundo CDNB
desejamos a todos um ótimo evento e permaneçam conosco ao longo deste evento.